Pedir você para que abra sua Bíblia em Gênesis 25, capítulo 25. Nós vamos ler do 27 ao 34, amém? Gênesis 25, do 27 ao 34. Esse texto eu li algum tempo atrás, acho que aproximadamente um ano atrás. E eu fui muito ministrada através desse texto. Deus falou comigo muito sobre esse texto. E quando Célia falou para mim que eu estaria aqui com a oportunidade de estar ministrando, veio essa palavra ao meu coração para estar compartilhando conosco nessa noite, amém? Então, assim, Gênesis 25, a gente vai ler do 27 ao 34, que diz assim: Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram o nome de Esaú, o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Então, Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaque e Rebeca, né? E a Bíblia fala que eles eram gêmeos, e por questão de segundos, né, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois, né? E por isso Esaú se tornou o filho primogênito, né, o que veio primeiro. Então, naquele tempo atrás, o primogênito ele tinha direitos que o que vinha depois não tinha. Então, Esaú ele herdou esse direito, alguns privilégios, algumas vantagens, né, veio para Esaú devido dele ser o primogênito. Só que a Bíblia relata que certo dia ele chega da caça, que ele se tornou um jovem bom de caça. Certo dia ele chegou da caça, chegou do campo, e ele estava com muita fome. Então, assim, e a Bíblia relata que ele viu que o irmão estava cozinhando. Quem já passou por isso, gente, sabe, né? Você chega do trabalho morrendo de fome, misericórdia. Aquele cheiro, aquela comida maravilhosa. Então, quando você está jejuando, né? Que você já fica orando assim, já quase entregando o jejum com o prato na mão, meu Deus, para poder terminar mais rápido. Então, na hora da fome, Esaú, ele vendeu o que ele tinha de mais precioso, que era seus direitos. Amém? Então, o que essa palavra faz para nós nessa noite? Algumas coisas nós podemos compartilhar e aprender com Esaú e com Jacó. A Bíblia relata que Esaú ele era forte, corajoso, né? Isaque amava mais Esaú do que a Jacó. Jacó era o amado da mãe, que era Rebeca, e Esaú era o amado do pai, que era Isaque. Então, por ser caçador, ser um homem bem, né, resolvido, um homem bonito, a Bíblia fala que ele era ruivo, né? Com certeza era um homem que, por ser um bom na caça, no campo, fazia com que o pai recebia muitos elogios. Com certeza o pai de Esaú, Isaque, os vizinhos falavam: Nossa, que bom que seu filho é desse jeito. Quem me dera ter um filho assim, bom na caça. Olha, Esaú é um homem tão precioso, falando das qualidades de Esaú. Só que a Bíblia fala que Esaú, ele trocou por um prato de lentilha, aquilo que ele tinha de mais precioso a herdar da parte do pai dele. Então, a gente vê, queridos, que em tempo de fome, em tempo de crise,
Tem muita gente negociando aquilo que Deus tem derramado de melhor sobre a igreja. Em tempo de fome, a gente negocia ministério. Em tempo de fome, a gente negocia casamento. Em tempo de fome, a gente negocia o nosso chamado. Porque foi no tempo de fome, no momento de fome. Nem foi em tempo, foi em momento de fome. Porque a fome de Esaú era momentânea. Amém? A fome de Esaú não era uma fome que me chama muita atenção, que eu estava lendo. É que não era algo generalizado na cidade. Não significa que naquela cidade, naquele país, a fome estava estabelecida sobre aquela cidade. Não. Ele chegou devido à preguiça, ao seu cansaço, a falta de disposição para cozinhar, levou que ele vendesse para o irmão aquilo que ele tinha de melhor. Então, Satanás vai sempre trazer essa proposta para nós. Da gente abrir mão daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, da gente abrir mão do nosso ministério, porque no tempo da escassez, da fome, eu estou com fome, que nem ele falou aqui, eu estou com fome, que me vale esses direitos, se eu posso morrer de fome? A falta de disposição de Esaú. Esaú, com certeza, despertava olhares e elogios dos vizinhos e amigos. Todo o amor e preferência de Isaac não foi suficiente para levar o filho a valorizar a primogenitura. Por mais que Isaac o amava, por mais que Isaac estava ali perto, acompanhando o desenvolvimento de Esaú, acreditando que havia uma expectativa do coração de Isaac em relação a Esaú, por mais que ele tinha tudo isso, não foi suficiente na hora da fome, na hora da dificuldade. A gente vê que no 32, ele negocia facilmente, come e depois vai embora. Tipo assim, para que me presta isso? Não estou nem aí para isso. Sei nem, talvez assim, usando a nossa linguagem, não sei nem se eu vou estar vivo, se eu vou primeiro, se meu pai vai antes do meu pai. Não sei se eu vou realmente, de fato, herdar isso. O fato de termos promessas de direito não significa que não seremos tentados a negociar os nossos direitos. Eu, quantas vezes, querido, fui tentada a negociar aquilo que Deus tinha de mais precioso para mim. E sou tentada até hoje. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai ser tentado a negociar aquilo que tem de precioso para nós. Quando a fome bate, quando a crise do casamento bate, quando a crise com os filhos bate, a fase da adolescência, meu Deus, quando a questão na crise no ministério, quando o grupo não está dando muito certo, o setor não está rompendo, quando a gente já está passando pelo vale, não consegue ouvir a voz de Deus, já parece que está tudo meio que escuro, se sentindo meio perdido, é a hora que a fome se apresenta. Talvez Isaac, Esaú e Jacó, na sua adolescência, brigaram muito, que a Bíblia fala que eles brigavam no ventre. E eu acredito que essas brigas foram aumentando, devido ao favoritismo dos pais. Devido Isaac querer tanto que Esaú desse certo, e Rebeca tanto acreditando em Jacó. Eu acredito que esse favoritismo levou com que os filhos brigassem. Porque lá em casa eu passo por isso, Às vezes a gente, se comprar uma caneta para um, tem que comprar para os 3, que eu tenho 3. Ai de mim se comprar para um só. Tiago é o seu preferido, é o seu primogênito, que eles usam essa linguagem lá em casa, gente. Nessas horas entende a Bíblia, Eles usam essas palavras lá em casa. Mas Tiago ganhou o melhor, se eu gastar 50 com um, eu tenho que gastar o mesmo valor com os 3. Eles não aceitam R$49. Tem que ser o mesmo valor. Ela está rindo porque sabe que é verdade. Então a gente sabe que, como irmão, por mais que a gente seja irmão, a gente não quer perder para o outro. A gente quer sempre estar igual, porque a gente não aceita isso, que nossos pais gostam mais de um do que do outro. E nós, como filho, quando não somos filho único, a gente cresce com isso no nosso coração. A gente cresce achando que o nosso irmão tem mais direito, a gente cresce achando que o nosso irmão é o favorito, porque alguma coisa, em alguma área, os pais falharam quando deu aí uma liberdade dos filhos se acharem favorito. Amém? Que nós, como igreja, não possamos agir assim. Amém? Tanto nos filhos biológicos, tanto nos filhos espirituais. Que nós não possamos agir com favoritismo.
Que nós possamos ter o nosso coração muito guardado em Deus, querido. Porque essa questão de ter nossos filhos envolvidos no reino, tanto espiritual, tanto os filhos biológicos, quanto os filhos espirituais, se a gente entrar na área de favoritismo, a gente pode gerar no coração dos nossos filhos traumas. Amém? Então eu acredito que Jacó ele foi observando Esaú. Ele foi vendo que Esaú era um rapaz que não valorizava. Eu acredito que Jacó ele já vinha na mente, maquinando isso na mente dele. Com certeza Esaú deixava claro para Jacó que não tinha importância esses valores para ele, esse direito. Então, mas para Jacó era algo que tudo que ele mais queria, era algo muito precioso. Jacó ele valorizou esse direito. Então a gente vai ver lá na frente o que ele declara, lá no finalzinho, o que Esaú declara. Eu acredito que a adolescência toda foi uma adolescência difícil, a juventude, porque tudo que o filho quer, ele quer ser reconhecido pelos pais, tanto o pai quanto a mãe, que seja acreditado da mesma forma, o investimento seja igual. Então eu acredito que isso tudo foi sendo gerado no coração de Jacó, o ciúme, a inveja. E por Esaú não gostar tanto, não valorizar tanto, isso foi aumentando esse desejo no coração de Jacó. Talvez Jacó pensou, por várias vezes, poxa, eu quero tanto, não sei, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Jacó pensou, eu queria tanto ter esse direito, eu queria tanto ser o filho primogênito, eu queria tanto receber do meu pai essa herança, receber do meu pai esse direito, e quem tem direito não valoriza. Quantas vezes, querida, a gente no discipulado, a gente tenta, a gente discipula, a gente realmente busca dar o melhor alimento para os nossos discípulos. A gente faz de tudo para que o discípulo ele se sinta realmente amado, que ele entenda realmente os valores do discipulado, que ele entenda que há um investimento, que ele foi chamado para dar continuidade ao nosso trabalho. Quantas vezes a gente se desdobra, ora, chora, geme nos pés do Senhor e o discípulo não entende. Isaac estava liberando uma palavra, uma bênção, uma ordem sobre a vida de Esaú, mas Esaú ele não estava entendendo a dimensão de tudo isso. E eu fiquei me perguntando, Senhor, será que eu estou entendendo? Será que como discípula da pastora Angélica eu entendo isso? Será que eu reconheço meus valores? Eu entendo essa missão que ela tem depositado sobre as nossas vidas, que somos discípulos? Será, Senhor, que eu me encaixo nessa ministração, em tudo aquilo que ela tem liberado para nós? Será que eu faço parte, meu coração está alinhado com o coração dela, com o sonho dela? É uma pergunta que cada um de nós temos que fazer para nós mesmos nessa noite. Será que nós, como discípulos, nós temos entendido a missão? Ou nós temos rejeitado o princípio e o valor da primogenitura? O interessante do discipulado é que, independente de você ser o primeiro que nasceu, espiritualmente falando, ou o último, os direitos são iguais. Aqui não, aqui por lei, Esaú ele tinha o direito da primogenitura por ser mais velho. No reino espiritual, independente se você é um discípulo que você foi adotado, por exemplo, pela Célia ontem, seus direitos são iguais. Eu acredito que a Célia vai acreditar da mesma forma como acredita nas outras discípulas, Célia? Vai investir do mesmo jeito, porque é o nosso coração tentando se reproduzir nos nossos discípulos. O que nós temos feito hoje com os nossos direitos? Com a herança espiritual que está sendo liberada sobre nós. O que temos feito com o nosso chamado, com todo o vestimento no discipulado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a unção que eu respeito, essa eu atraio. Quando você vê alguém assim, cheio de Deus, um homem ou uma mulher cheia de Deus, e você quer ser igual, valorize, honre, respeito, porque você atrai isso para a sua vida. Então Esaú ele teve o direito de atrair daquilo do pai para ele. Só que ele não quis. E Jacó, por sua vez, queria de todas as formas. Então a gente vê que Esaú era um jovem descompromissado, querido. Por mais que sendo amado, por mais tendo direito, ele se tornou um jovem descompromissado. Do outro lado nós vemos Jacó, que não era forte, não era peludo,
não era bom na casa, já a Bíblia fala que ele gostava de ficar em casa, ele era um homem caseiro, mas ele sabia o que valor tinha a primogenitura. Amém? Jacó era o preferido da mãe dele, Esaú o preferido do pai. Jacó sabia que Esaú não se importava. Né? Talvez na nossa mente a gente pode estar se perguntando nessa noite, será que eu me importo? Né? Até onde eu estou levando esse nível de discipulado, até onde eu estou acreditando? Né? Porque quando eu avalio, eu não avalio para meus discípulos, eu me avalio para mim. Né? Eu quero saber se eu estou correspondendo. Né? Eu me avalio como discípula da pastora Angélica para saber se eu estou me encaixando. Se tudo aquilo que está sendo ministrado no discipulado, eu consigo reproduzir. Se realmente o meu coração está valorizando tudo aquilo que ela está ministrando sobre a minha vida. Está aqui para mim hoje, querida, é um desafio muito grande. Deus sabe, né, irmão? Treme tudo. Deus sabe o desafio que é. Não é fácil, eu acredito que não é fácil para a Célia, não é fácil para o Diego, né, Diego? Não é fácil. Mas há uma expectativa do coração dos nossos discipuladores. Há algo liberado da parte de Deus para nossas vidas. Há um caminho que foi apontado para nós e a gente quer tanto dar certo, a gente quer valorizar tanto isso tudo que está sendo liberado para nós que a gente aceita o desafio. A gente treme, a gente chora, né? A gente passa mal, fica a noite sem dormir, mas a gente vem e faz. Não porque a gente sabe fazer, mas é porque a gente quer realmente corresponder com o coração dos nossos pais espirituais. Nós não queremos vender, negociar como Esaú vendeu. Não queremos ter a nossa vida impedida por causa da fome, por causa da seca. Nós queremos dar certo, amém? E eu te pergunto nessa noite, você quer dar certo? Você quer dar certo? Amém, eu também quero dar certo. Então, eu separei 4 pontos para a gente estar se prendendo nessa noite. O primeiro ponto é que nós precisamos aprender a valorizar os nossos direitos. Esaú vendeu os seus direitos, trocou os seus direitos por um prato de lentilha. Né? Ele acaba ali, ele sai dali depois que comeu, né, a barriga cheia, como diz o ditado popular, barriga cheia, coração feliz. Entristeceu o coração de Deus, feriu os princípios por causa da preguiça. E Simone sempre fala, né, que a área que nós somos preguiçosos, nessa a gente não vai prosperar. Esaú não falou nada para ninguém, ele guardou isso com ele, ficou entre ele e o irmão. Mas no espiritual, Deus já tinha visto. Deus já sabia o que Esaú fez. Por mais que Esaú não saiu dentro da casa contando para todo mundo que ele tinha negociado, que ele tinha vendido, mas no espiritual, o Deus que é o Todo-Poderoso já sabia. O segundo ponto que eu separei para a gente é que nós, como pais espirituais e pais biológicos, não podemos agir com favoritismo com nossos filhos, amém? Então, isso é muito sério. Lá em casa, eu me pego o tempo todo tendo que me disciplinar com meus filhos. Que Tiago, por ser homem, a gente sabe que está tão violento, né? Filho homem, a gente quer guardar, né, Célia? Ficar debaixo das nossas asas. Que o mundo está tão perigoso, a gente já fica com cuidado. Isso é automático, essa proteção. Né? Então, se eu falo assim, Tiago, vai com Deus, um exemplo. Ué, e Sara fala, eu saí, não falou para mim poder ir com Deus. Agora só fala para Tiago, também Tiago, ou até entre elas mesmo. Então eu tenho que me disciplinar, porque de um tempo para cá o Espírito Santo começou a me cobrar isso. Né? E eu quero que meus filhos tenham um bom desenvolvimento, meus filhos biológicos. Eu quero que eles se dão bem. Eu quero que quando eu não estiver mais aqui, eles tenham um bom relacionamento. E se eu gerar no coração dos meus filhos biológicos o favoritismo, eles se tornarão inimigos. A mesma coisa é no espiritual. Eu quero que meus discípulos espirituais, elas se dêem bem, elas tenham um bom relacionamento. Eu creio em nome de Jesus que chegará um tempo em que nossos discípulos, né, sério, em nome de Jesus, já não vão estar mais aqui. Um vai estar com uma igreja em tal lugar, outro em uma tal região. A gente crê nisso e que elas tenham liberdade entre elas para ligar uma para outra, chamar para almoçar, chamar para passar um final de semana.
né? Chamar para estar junto, para ter comunhão. E para isso acontecer, vai depender de mim gerar no coração dos meus filhos espirituais lealdade, fidelidade, companheirismo, unidade. Amém? Eu sou responsável por gerar no coração dos meus filhos esses sentimentos. Né? Então, cada um de nós precisamos entender que nós não temos filhos prediletos. Amém? Não podemos gerar isso no coração dos nossos filhos. Nós que trabalhamos com retiro de vida vitoriosa, um momento ali de cura, meu Deus, é um momento de muito traumas, coisas que ficaram marcadas na infância. Às vezes uma falta do eu te amo, de um obrigado, de um abraço, consegue bloquear, paralisar a vida de uma pessoa por um caminho inteiro. Tem pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos que não conseguem liberar um perdão, porque achou na sua infância que a irmã ou o irmão era mais favorito dos seus pais. Então, quem gera isso no coração dos filhos somos nós mesmos, nós pais mesmos. A responsabilidade são nossa. Então, que nós possamos nessa noite sair daqui entendendo que nossos filhos não podem sofrer esses traumas, amém? Nossos discípulos não podem sofrer esse trauma. Ah, Regiane, mas é muito difícil. Eu tenho uma discípula, querida, que se eu abraçar 4, eu tenho que abraçar ela. Eu tenho que me disciplinar. Que se eu não abraçar, o negócio fica chapa, esquenta para o meu lado. Então eu já sei, eu abraço 1, abraço 2, abraço 3, abraço 4, vou abraçando. Ih, não abracei fulano, meu Deus, tem que voltar lá. Procuro, dou um abraço, porque se eu não abraçar, o negócio esquenta para mim. Só que eu preciso, em Deus, vencer isso. E como eu vou vencer? Amando e fazendo com que ela se sente aceita. Amém? Fazendo com que ela entenda que os direitos da irmã dela é igualzinho dela. Né? Que ela não precisa se excluir desses direitos. Então, que nós, pais espirituais e pai biológico, você possa sair daqui nessa noite, eu e você, entendendo que nós precisamos gerar no coração dos nossos filhos unidade e fidelidade. Amém? Você que é pai espiritual, você que é pai biológico, coloque a mão no seu coração e a gente vai repetir essa frase. Eu sou responsável por gerar no coração dos meus filhos biológicos, filhos espirituais, lealdade, fidelidade, companheirismo e unidade. Senhor, que assim seja. Em nome de Jesus, amém? Você aplauda Jesus porque você está entendendo nessa noite. Aleluia. Amém, querida? Outra terceira coisa que eu separei para a gente é que a palavra de Deus tem validade, amém? A gente vê lá em... Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 27, para a gente estar lendo do 36 ao 38, para a gente ver como a palavra tem validade no mundo espiritual, para que nós, pai, mães e filhos espirituais, possamos sair daqui entendendo nessa noite. 27, do 36 ao 38. Diz assim. Aliás, vou ler do 35. Porém, Isaque respondeu: o seu irmão veio e me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou o direito de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele também. Disse que ele teria muito trigo, muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: será que o Senhor tem uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você revoltar, se livrará dele. Amém?
Então aqui a gente vê que no 36, que Esaú ele declara: esta é a segunda vez que ele me engana. Esaú, no primeiro aqui da primogenitura, ele não foi enganado. Ele vendeu porque ele quis. Né? Às vezes a gente bota tanta culpa nas circunstâncias, a culpa nas pessoas. Né? Eu estou assim por causa do meu discipulador, que não me dá a atenção que eu preciso, que não é uma pessoa de oração, que não é uma pessoa de poder. Se ele fosse, né, assim, igual um Tiago Feijão, nossa, eu já estaria cuspindo fogo. Eu estou assim porque meu discipulador não é igual o Diego, que é calmo, passivo, me leva para almoçar, paga minhas contas, né, Diego? Amém. Eu estou assim por causa que eu não tenho um discipulador igual o Diego. Eu estou assim porque eu não tenho uma discipuladora igual a pastora Angélica. Se eu fosse discípula da pastora Angélica, eu já teria mudado. Querido, Esaú, ele vendeu o seu direito e ainda culpa o irmão, achando que o irmão tinha enganado. Lá no prato de lentilha, Jacó simplesmente falou uma palavra e ele caiu. Né? Ele não subornou, ele apenas quis trocar, tipo assim, você quer? Eu te dou. Essa é a condição de você ter sua fome saciada. Você quer isso que você quer? É isso que eu quero. Então ele comeu. Então Esaú, ele agora declara aqui para o pai que ele foi enganado pelo irmão, sendo que aqui é mentira. Ele mesmo, por sua livre e espontânea vontade, ele pegou e vendeu, negociou aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem validade. Porque isso me chama muita atenção nesse texto, que Deus viu o que Esaú fez, Deus viu o que Jacó fez, Deus viu que Esaú rejeitou. Aí já aqui na primogenitura, né, que ele vem e recebe as bênçãos, como foi isso? A Bíblia fala que Isaac estava perto de morrer, e ele manda chamar Esaú, para Esaú fazer uma caça e preparar um cozido para ele, que ele iria comer, e depois ele iria abençoar Esaú. Rebeca, sabendo disso, chamou seu filho Jacó e contou para Jacó qual era o plano do pai. Enquanto Esaú saiu para caçar, Jacó ficou com a mãe pegou uma caça, preparou. A Bíblia fala que ele se vestiu igual a Esaú. A roupa de Esaú tinha cheiro de campo, ele botou sobre ele o que Esaú vestia e foi levar o cozido na presença do pai. O pai estranhou a princípio, né, pediu para chegar mais perto, que queria sentir o cheiro, tocou nele, viu que o que ele tinha colocado, ele botou uma roupa meio que peluda, porque Esaú era muito peludo, então ele colocou uma roupa peluda sobre ele. Então o pai achou que ele era Esaú, só que não era Esaú, era Jacó vestido de Esaú. Né? Então, querida, a gente vê como é que vai fazendo as coisas, como as coisas vão acontecendo. Enquanto isso, Esaú estava no campo, sendo que lá atrás, se passou-se um tempo, ele tinha vendido o seu direito, a vida foi caminhando, o tempo foi se passando, até que chega o dia, né, o dia do pai abençoar. E Jacó agora realmente trapaceia o irmão. Jacó agora tenta dar realmente, de fato, uma volta no irmão. Então a gente vê aqui, me chama muita atenção, porque Deus sabia que Esaú rejeitou. Deus sabia que Jacó passou a perna no irmão. Mas a palavra de um pai espiritual ou um pai biológico tem tanto poder que Deus veio lacrando embaixo. Deus poderia ter falado, não, Isaac, não abençoa, não, eu vou tirar. Não, você não precisa, esse direito não é de Jacó. Esse direito é de Esaú. Isso me chama muita atenção, querido. Porque como Deus pega nossas palavras, aquilo que a gente fala, às vezes falamos até da boca para fora, sem entendimento, sem conhecimento, e como essas palavras têm poder no espiritual. Né? Isaac, ele deu a bênção, ele falou tudo, Deus vendo todas as coisas, e assim se cumpriu tudo como Isaac declarou. Isaac falou, Jacó tinha se passado a perna, mas Deus vai lá e assina embaixo. Por quê? Porque a palavra de um pai espiritual tem muito poder. A sua palavra como discipulador pode fazer a diferença na vida do seu discípulo.
A minha palavra como discipuladora pode fazer a diferença na vida da minha discípula. A minha palavra como mãe pode fazer uma diferença muito grande na vida dos meus filhos. Que se eu falo para o meu filho que ele não presta, que ele não vai dar em nada, que ele é isso, as palavras, ela tem poder, isso vai vir como uma profecia na vida dos meus filhos. Se eu falo para os meus discípulos as mesmas coisas, a palavra tem poder, vai se cumprir como uma profecia. E assim foi com Isaac. Deus não interferiu, Deus não mudou a ordem. Os fatos que ali estavam, assim permaneceu. E eu fico me perguntando, Senhor, por que o Senhor não mudou, se o Senhor viu que Jacó realmente, de fato, ali naquele momento Esaú estava certo? Talvez, querido, seja porque lá atrás, Jacó demonstrou para Deus o valor maior que ele via, a importância que era para ele do que Esaú. Né? E isso é muito sério, porque às vezes a gente está caminhando, está no discipulado, está junto diante de grupo familiar. A nossa atitude é a atitude de quem está dando certo, de quem quer, de quem está correspondendo, mas o nosso coração está longe. Né? E eu pergunto para a gente nessa noite, como está o nosso coração? Né? Como é que está o nosso coração diante de Deus espiritual? Como está o nosso coração em nível falando de família, de filhos, de mãe? Que essa palavra também, querida, é para a gente, discípulo, entender que quem quer crescer, ele cresce em qualquer lugar. Jacó, ele queria tanto, ele valorizou tanto, que ele conseguiu da forma errada no final, mas ele conseguiu esse direito. E Esaú, por desprezar tanto, perdeu todo o direito. E a gente vê que agora no final uma parte muito triste, Esaú chorando, clamando, Pai, o Senhor não tem nenhuma bênção para mim? Né? O Senhor não tem nada, não há nada que o Senhor possa fazer, nenhuma bênção sequer, meu Pai. Não há nada que o Senhor possa derramar sobre a minha vida. Talvez, querido, nessa noite a gente possa estar se perguntando, né? Você pode ter chegado aqui nessa noite pensando, algumas coisas na minha vida não estão indo para frente. Algumas coisas na minha vida estão sendo bloqueadas. Assim como Jacó, ele teve o direito, mesmo que de uma forma errada, recebeu a bênção do seu irmão. Eu quero te falar que você não precisa ser da forma errada, amém? Deus tem bênção para mim e para você. Eu falo para mim assim, para mim é um desafio muito grande estar aqui, porque eu sempre olhei para as discípulas da pastora Angélica, sempre me achei muito indigna de não sentar à mesa, sempre olhei para mim sem valor, pensando, quem sou eu? Aqui o louvor estava cantando, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. E eu fico falando, Senhor, tu és muito lindo, como é gostoso estar na tua presença. Como Deus pega a gente que não é um nada, querido, nos transforma e nos traz para a sua casa. Tudo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas é o suficiente para a gente andar em vitória, amém? Você já tem um alimento suficiente para andar em vitória. A gente só tem que querer dar certo, fazer a coisa acontecer. Então a palavra, ela tem poder, ela tem validade. Quarta coisa que eu queria nos prender aqui, para estar daqui a pouco encerrando, é que devemos nos arrepender enquanto é tempo. Esaú se arrependeu tarde demais. Ele chora, ele lamenta, mas não havia mais nada que o pai dele poderia fazer. Mas nós, nessa noite, há coisas que o Senhor pode fazer ao nosso respeito, amém? Nós temos aí a oportunidade de ter a nossa história mudada, a nossa história transformada. Por mais que nossos direitos a gente herdou aí no espiritual, querido, isso não define o nosso fim, não. O fim, ele é realmente conquistado a cada dia. Cada dia a gente se decide ser discípulo de Jesus. Cada dia a gente se decide ser discípulo de alguém, se colocar na mão de alguém para ser trabalhado. Deus tem bênção para mim e para você, do jeito que você é, da forma que você fala. Talvez você esteja aqui nessa noite, passou tanto tempo na sua vida pensando que você não tinha valor, né? Que você é um zero à esquerda. Você pode ter ouvido isso tudo na tua vida e você se converteu, mas esses pensamentos ainda vêm à sua mente. Esses pensamentos ainda têm te rodado. Algumas coisas ainda Satanás tem tentado de alguma forma te manipular, te paralisar. Eu quero te dizer nessa noite, há um propósito de Deus para mim e para você, amém? Você não é um zero à esquerda. Seu fim não será como o de Esaú. Seu fim será aquilo que
Deus projetou para você, se eu e você quisermos dar certo. Então nós devemos nos arrepender enquanto é tempo. Nos arrepender do tempo que a gente negligenciou o chamado, o tempo que a gente tem as oportunidades que temos de falar do amor de Jesus e a gente não fala, o tempo que temos de estar no discipulado, se abrindo, sendo transparente, não somos. Nós precisamos, querido, nos arrepender nesse tempo, de estar na casa do Senhor, indo por estar. Eu sou crente. Você é crente? Sou crente. Você tem algum alvo? Qual é o seu sonho? Não, eu estou só na igreja. Nós precisamos entender que essa liderança dessa igreja sonha com você dando certo, amém? Há uma promessa de Deus para nós. Você faz parte da igreja Comunidade Evangélica Cristã de Magé. E Magé é celeiro, querido. Celeiros de homens e mulheres que serão levantados por Deus para fazer a diferença nessa nação. Você faz parte do coração de Deus. Você faz parte do propósito de Deus para as suas vidas. Eu gostaria de pedir para você fechasse os seus olhos, pedir a Raíssa para estar vindo aqui me ajudar, em nome de Jesus. Você faz parte daquilo que Deus sonhou para você. Vamos nos arrepender enquanto é tempo. Mas eu estou muito nova para aceitar Jesus. Querido, se eu pudesse voltar atrás. Eu falo, Deus, muito obrigado por meus filhos ter te conhecido cedo. Se eu pudesse me converter mais nova, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, que meus filhos têm hoje, se eu tivesse lá atrás, quantas coisas eu não teria passado, deixado, pulado na minha trajetória, quantos traumas não teria acontecido na minha vida. Então, às vezes, independente do que você é, aonde você mora, independente do seu nome, da linhagem paternal que você veio, talvez seu pai não seja cristão, talvez sua mãe não seja cristã, mas seu pai espiritual é e sua mãe espiritual é. E está aí em Deus se colocando como ferramenta para ser trabalhado por Ele, para te ajudar, para te aperfeiçoar, para te ajudar a entender os propósitos de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite com mágoas e ressentimento no seu coração da sua família. Talvez no seu coração existem traumas que só você e Deus sabe. Como a pastora Lisa fala, o quartinho escuro, onde a gente guarda nossas bagunças espirituais, onde a gente guarda os nossos traumas, onde a gente não deixa ninguém entrar. Talvez há um lugar no seu coração assim, como um dia houve para mim. Mas eu quero te falar que Deus quer libertar você desse quarto hoje, amém? O Senhor quer te tirar pela mão desse quarto nessa noite. O Senhor quer te levar a outros níveis espirituais. E eu e você vamos entender que como filhos espirituais nós fomos chamados para vencer e dar certo. Com dificuldade, com dinheiro ou sem dinheiro, com fome ou sem fome. Crise no casamento, crise familiar, crise no discipulado, crise com o filho. Independente disso, nós não vamos negociar o nosso chamado. Vou pedir para você se colocar de pé, querido. E você que sente no seu coração que Deus falou com você através dessa palavra, assim como falou comigo nessa noite, você vai vir aqui na frente. E a gente vai estar clamando ao Senhor, se arrependendo do tempo de negligência espiritual. Nós vamos estar clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha à nossa frente nessa noite. Que o filho de Davi, derruba nossas escamas espirituais, arranca as escamas dos nossos olhos, escamas que não deixa nem eu e você ver os planos de Deus para nossas vidas. Você vai vir aqui na frente, nós vamos louvar junto com essa canção e depois nós vamos estar orando, amém? Senhor, nessa noite, Deus, nós declaramos, Senhor, o teu senhorio sobre este lugar. Chamamos, ó Deus, a tua presença neste lugar. Venha, Senhor, arrancar as escamas dos nossos olhos nessa noite, Deus. Arranca, Senhor, as nossas escamas espirituais, ó Deus. Arranca, Senhor, as escamas espirituais dos olhos dos teus filhos, ó Deus.
você vai se juntar a nós aqui na frente. Nós vamos clamar ao Senhor para que nossas escamas caiam, para que nós possamos entender o propósito de Deus nessa noite. Então saia do seu lugar, venha estar aqui conosco nessa noite. Enquanto Raíssa vai louvando ao Senhor, nós vamos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois que perdeu tudo, chorou. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele quer te dar uma nova oportunidade para que você penetre naquilo que Ele quer que você faça. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer nessa noite, porque você não sabe como vai ser seu amanhã. Você não sabe nem se você vai acordar amanhã. Porque Jesus pode voltar sim. Jesus pode voltar nesse instante e levar aquele que tem um coração grato a Ele, aquele que tem um coração de verdadeiro adorador, aquele que busca a presença do Senhor em espírito e em verdade. Não deixe para amanhã, pois pode ser tarde demais. Tome a sua decisão nessa noite de você se consertar, de você ter um coração grato, de você ser um servo que busca a face do Senhor. Temos que dar oportunidade também para aqueles que não aceitaram Jesus ainda, aqueles que não são ainda, não tiveram esse contato com o Senhor. Nós estamos aqui dando essa oportunidade a ti, a você nessa hora. Se você quiser entregar o seu coração a Jesus, falar: chega de tudo que eu passei, fique para trás tudo aquilo que eu passei. Eu não quero ser como Jacó, eu quero ser não quero ser como Esaú, eu quero ser como Jacó que foi abençoado. Se você quer ser abençoado, entregue seu coração a Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a ti nessa noite. Eu quero fazer parte dessa
Jesus se você ainda não fez. Amém? Pedir você para que abra sua Bíblia em Gênesis 25, capítulo 25. Nós vamos ler do 27 ao 34, amém? Gênesis 25, do 27 ao 34. Esse texto eu li algum tempo atrás, acho que aproximadamente 1 ano atrás, e eu fui muito ministrada através desse texto. Deus falou comigo muito sobre esse texto, e quando Célia falou para mim que eu estaria aqui com a oportunidade de estar ministrando, veio essa palavra ao meu coração para estar compartilhando conosco nessa noite, amém? Então, assim,
Gênesis 25, a gente vai ler do 27 ao 34, que diz assim: Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram o nome de Esaú, o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão, o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Então Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaque e Rebeca, né? E a Bíblia fala que eles eram gêmeos. E por questão de segundos, né, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Né, e por isso Esaú se tornou o filho primogênito, né, o que veio primeiro. Então, naquele tempo atrás, o primogênito ele tinha direitos que o que vinha depois não tinha. Né, então, Esaú ele herdou esse direito, alguns privilégios, algumas vantagens, né, veio para Esaú devido dele ser o primogênito. Só que a Bíblia relata que certo dia ele chega da caça, que ele se tornou um jovem bom de caça. Certo dia ele chegou da caça, chegou do campo, e ele estava com muita fome. Então, assim, e a Bíblia relata que ele viu que o irmão estava cozinhando. Quem já passou por isso, gente, sabe, né? Você chega do trabalho morrendo de fome, misericórdia. Que ele cheira aquela comida maravilhosa. Então, quando você está jejuando, né, que você já fica orando assim, já quase entregando o jejum com o prato na mão, meu Deus, para poder terminar mais rápido. Então, na hora da fome, Esaú, ele vendeu o que ele tinha de mais precioso, que era seus direitos. Amém? Então, o que essa palavra faz para nós nessa noite? Algumas coisas nós podemos compartilhar e aprender com Esaú e com Jacó. A Bíblia relata que Esaú ele era forte, corajoso, né? Isaque amava mais Esaú do que a Jacó. Jacó era o amado da mãe, que era Rebeca, e Esaú era o amado do pai, que era Isaque. Então, por ser caçador, ser um homem bem, né, resolvido, um homem bonito, a Bíblia fala que ele era ruivo, né, com certeza era um homem que, por ser um bom na caça, no campo, fazia com que o pai recebia muitos elogios. Com certeza o pai de Esaú, Isaque, os vizinhos falavam: nossa, que bom que seu filho é desse jeito, quem me dera ter um filho assim, bom na caça. Olha, Esaú é um homem tão precioso, falando das qualidades de Esaú. Só que a Bíblia fala que Esaú, ele trocou por um prato de lentilha aquilo que ele tinha de mais precioso a herdar da parte do pai dele. Então a gente vê, queridos, que em tempo de fome, em tempo de crise, tem muita gente negociando aquilo que Deus tem derramado de melhor sobre a igreja. Em tempo de fome, a gente negocia ministério. Em tempo de fome, a gente negocia casamento. Em tempo de fome, a gente negocia o nosso chamado. Porque foi no tempo de fome, no momento de fome, nem foi em tempo, foi em momento de fome. Porque a fome de Esaú era momentânea. Amém? A fome de Esaú não era uma fome que me chama muita atenção, que eu estava lendo. É que não era algo generalizado na cidade.
Né? Não significa que naquela cidade, naquele país, a fome estava estabelecida sobre aquela cidade. Não. Ele chegou devido à preguiça, o seu cansaço, a falta de disposição para cozinhar, levou que ele vendesse para o irmão aquilo que ele tinha de melhor. Então, Satanás vai sempre trazer essa proposta para nós, da gente abrir mão daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, da gente abrir mão do nosso ministério, porque no tempo da escassez, da fome, eu estou com fome, que nem ele falou aqui, eu estou com fome, que me vale esses direitos, se eu posso morrer de fome? Né? A falta de disposição de Esaú. Esaú, com certeza, despertava olhares e elogios dos vizinhos e amigos. Todo o amor e preferência de Isaac não foi suficiente para levar o filho a valorizar a primogenitura. Por mais que Isaac o amava, por mais que Isaac estava ali perto, acompanhando o desenvolvimento de Esaú, acreditando que havia uma expectativa do coração de Isaac em relação a Esaú, por mais que ele tinha tudo isso, não foi suficiente na hora da fome, na hora da dificuldade. A gente vê que no 32, ele negocia facilmente, né? Come e depois vai embora. Tipo assim, para que me presta isso? Não estou nem aí para isso. Sei nem, talvez assim, usando a nossa linguagem, não sei nem se eu vou estar vivo, se eu vou primeiro, se meu pai vai antes do meu pai. Não sei se eu vou realmente, de fato, herdar isso. O fato de termos promessas de direito não significa que não seremos tentados a negociar os nossos direitos. Eu, quantas vezes, querido, fui tentada a negociar aquilo que Deus tinha de mais precioso para mim. E sou tentada até hoje. Enquanto a gente viver nessa terra, né, a gente vai ser tentado a negociar aquilo que tem de precioso para nós. Quando a fome bate, quando a crise do casamento bate, quando a crise com os filhos bate, né, a fase da adolescência, meu Deus, quando a questão na crise no ministério, quando o grupo não está dando muito certo, o setor não está rompendo, quando a gente já está passando pelo vale, não consegue ouvir a voz de Deus, já parece que está tudo meio que escuro, se sentindo meio perdido, é a hora que a fome se apresenta. Talvez Isaac e Esaú e Jacó, na sua adolescência, brigaram muito, que a Bíblia fala que eles brigavam no ventre. E eu acredito que essas brigas foram aumentando, devido ao favoritismo dos pais. Devido Isaac querer tanto que Esaú desse certo, e Rebeca tanto acreditando em Jacó. Eu acredito que esse favoritismo levou com que os filhos brigassem. Porque lá em casa eu passo por isso, né? Às vezes a gente, se comprar uma caneta para um, tem que comprar para os 3, que eu tenho 3. Ai de mim se comprar para um só. Tiago é o seu preferido, é o seu primogênito, que eles usam essa linguagem lá em casa, gente. Nessas horas entende a Bíblia, né? Eles usam essas palavras lá em casa. Mas Tiago ganhou o melhor, se eu gastar 50 com um, eu tenho que gastar o mesmo valor com os 3. Eles não aceitam R$49. Tem que ser o mesmo valor. Ela está rindo porque sabe que é verdade. Então a gente sabe que, como irmão, por mais que a gente seja irmão, a gente não quer perder para o outro. Né? A gente quer sempre estar igual, porque a gente não aceita isso, que nossos pais gostam mais de um do que do outro. E nós, como filho, quando não somos filho único, a gente cresce com isso no nosso coração. A gente cresce achando que o nosso irmão tem mais direito, a gente cresce achando que o nosso irmão é o favorito, porque alguma coisa, em alguma área, os pais falharam quando deu aí uma liberdade dos filhos se acharem favorito. Amém? Que nós, como igreja, não possamos agir assim. Amém? Tanto nos filhos biológicos, tanto nos filhos espirituais. Que nós não possamos agir com favoritismo. Que nós possamos ter o nosso coração muito guardado em Deus, querido. Porque essa questão de ter nossos filhos envolvidos no reino, tanto espiritual, tanto os filhos biológicos quanto os filhos espirituais, se a gente entrar na área de favoritismo, a gente pode gerar no coração dos nossos filhos traumas. Amém? Então eu acredito que Jacó ele foi observando Esaú. Ele foi vendo que Esaú era um rapaz que não valorizava. Eu acredito que Jacó ele já vinha na mente, maquinando isso na mente dele.
Com certeza, Esaú deixava claro para Jacó que não tinha importância esses valores para ele, esse direito. Então, mas para Jacó era tudo que ele mais queria, era algo muito precioso. Jacó, ele valorizou esse direito. Né? Então, a gente vai ver lá na frente o que ele declara, né? Lá no finalzinho, o que Esaú declara. Eu acredito que a adolescência toda foi uma adolescência difícil, a juventude, né? Porque tudo que o filho quer, ele quer ser reconhecido pelos pais, tanto o pai quanto a mãe, que seja acreditado da mesma forma, o investimento seja igual. Então, eu acredito que isso tudo foi sendo gerado no coração de Jacó, o ciúme, a inveja. E por Esaú não gostar tanto, não valorizar tanto, isso foi aumentando esse desejo no coração de Jacó. Talvez Jacó pensou, né, por várias vezes, poxa, eu quero tanto, não sei, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Jacó pensou, eu queria tanto ter esse direito, eu queria tanto ser o filho primogênito, eu queria tanto receber do meu pai essa herança, receber do meu pai esse direito, e quem tem direito não valoriza. Quantas vezes, querida, a gente no discipulado, a gente tenta, a gente discipula, a gente realmente busca dar o melhor alimento para os nossos discípulos. A gente faz de tudo para que o discípulo ele se sinta realmente amado, que ele entenda realmente os valores do discipulado, que ele entenda que há um investimento, que ele foi chamado para dar continuidade ao nosso trabalho. Quantas vezes a gente se desdobra, ora, chora, geme nos pés do Senhor e o discípulo não entende. Isaac estava liberando uma palavra, uma bênção, uma ordem sobre a vida de Esaú, mas Esaú ele não estava entendendo a dimensão de tudo isso. Né? E eu fiquei me perguntando, Senhor, será que eu estou entendendo? Será que como discípula da pastora Angélica eu entendo isso? Será que eu reconheço meus valores? Eu entendo essa missão que ela tem depositado sobre as nossas vidas, que somos discípulos? Será, Senhor, que eu me encaixo, né, nessa ministração, em tudo aquilo que ela tem liberado para nós? Será que eu faço parte, o meu coração está alinhado com o coração dela, com o sonho dela? É uma pergunta que cada um de nós temos que fazer para nós mesmos nessa noite. Será que nós, como discípulos, nós temos entendido a missão? Ou nós temos rejeitado o princípio e o valor da primogenitura? O interessante do discipulado é que, independente de você ser o primeiro que nasceu, espiritualmente falando, ou o último, os direitos são iguais. Né? Aqui não, aqui por lei, Esaú ele tinha o direito da primogenitura por ser mais velho. No reino espiritual, independente se você é um discípulo que você foi adotado, por exemplo, pela Célia ontem, seus direitos são iguais. Eu acredito que a Célia vai acreditar da mesma forma como acredita nas outras discípulas, né, Célia? Vai investir do mesmo jeito, porque é o nosso coração tentando se reproduzir nos nossos discípulos. O que nós temos feito hoje com os nossos direitos? Com a herança espiritual que está sendo liberada sobre nós? O que temos feito com o nosso chamado, com todo o vestimento no discipulado? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que